A internet está cheia de maravilhas e é também sua enciclopédia grátis, respondendo a questões do presente e do passado. Encontrou alguma coisa estranha enquanto limpava o sótão da sua avó e não sabe o que é? Imagens do Google e estranhos da internet estão prontos para ajudar. Vou mostrar alguns exemplos interessantes. Anote quantos itens você reconheceu. Este cara aqui encontrou um pote com um pó dourado no sótão de seu avô e perguntou no Reddit o que aquilo poderia ser. Você sabe? Felizmente, os usuários sabiam. Este pó é usado para fazer a técnica embossing. Com uma caneta especial, você escreve o que precisa sobre um papel. Depois joga esse pó sobre o que escreveu. Um pouco de pó gruda na superfície, aí é só tirar o excesso. A etapa final é aplicar ar quente e tcharam! Você tem seu embossing dourado prontinho, ou seja, qual for a cor que você escolher. Outro usuário do Reddit encontrou esta coisa aqui, uma engenhoca com uma bússola, um pequeno visor e 2 compartimentos. Você tem ideia do que seja? É uma bússola relógio que costumava ser inserida no carro. A bússola serve para se orientar. Na época em que o Google Maps ainda não havia sido inventado, as pessoas usavam mapas normais, então ter uma bússola era essencial. O visor mostra a hora e os 2 compartimentos servem para guardar moedas para pedágio. As coisas aqui estão ficando mais misteriosas. Veja estes cilindros. Você tem ideia do que eles sejam? São punções de uma máquina usada para modelar cabeças de parafusos. WSP Company significa Rentham Steel Products, uma empresa norte-americana que fornece ferramentas para conformação a frio. 8R significa que se trata de uma punção para a cabeça redonda, e 372 significa que ela foi feita em março de 1972. 3P2021 mostra que ali serão fabricados parafusos Phillips com cabeça achatada, e 471 significa que a punção foi fabricada em abril de 1971. Esta coisa aqui, encontrada por um usuário do Reddit, me assustou. Não me passa pela cabeça quem precisaria desta coisa. Você tem algum palpite? Parece que este objeto é do século XVI e era bastante comum na época. Foi mencionado pela primeira vez nos anos 1550, quando um naturalista o encontrou em uma loja perto da praia. Ao que tudo indica, naquela época, marinheiros pegavam arraias, as dessecavam e as esculpiam para ficarem iguais às sereias. Depois as vendiam para turistas para ganhar um dinheirinho extra. Não tenho ideia de quem compraria esse troço, mas pelo visto era bastante popular. Essa coisa tinha até nome, era chamada de Jenny Hennever. Acredita-se que o nome veio da frase francesa Jean d'Anvers, que traduzida significa jovem da Antuérpia, já que essas sereias eram muito vendidas nessa cidade na época. Algumas pessoas ainda colecionam isso, e esse usuário do Reddit é o sortudo proprietário de uma rara múmia de sereia. Aqui está o que um cara encontrou em um bazar. Você sabe o que é? Na verdade, não é tão assustador quanto parece. É apenas um protetor de polegar usado por açougueiros para não cortar o dedo durante o trabalho. Hoje em dia, os açougueiros usam luvas modernas resistentes a cortes. Um usuário do Reddit perguntou o que isto era. Esse objeto foi encontrado dobrado com uma tampa em cima e pode ser desdobrado até se transformar em algo maior que uma pulseira. Você sabe para que isso é usado? Está vendo os pequenos anéis metálicos que ficam na parte de baixo do objeto? Eles podem ser presos a um tecido, fazendo com que o objeto seja um fechamento para uma bolsa de mão. Aqui está outra coisa curiosa que aconteceu no Reddit. Uma ampola com um líquido amarelo dentro. Você já viu esta coisa ou algo parecido? Aqui está a resposta. É um bulbo sprinkler para combater a incêndios. Eles são encontrados na maioria dos locais públicos e ficam encaixados dentro de uma tampa de tubo. Esse objeto foi feito para ser ativado quando a temperatura alcança determinado nível, fazendo com que a água seja esguichada em cima do fogo. Os sprinklers possuem cores variadas, dependendo da temperatura de acionamento. Os mais comuns são alaranjados ou vermelhos. Para temperaturas altas, são usados os amarelos e verdes. Para temperaturas mais altas, se usa os de cor azul, e se aumentar mais ainda, os roxos. Por último, os pretos são feitos para serem acionados a 302 graus Celsius ou mais. O sistema de sprinkler foi inventado no século XV por Leonardo da Vinci e é usado até hoje. Outro achado é uma cápsula com pequenos fios de metal. Tem alguma ideia? Bem, são agulhas de óxido de cobre, feitas com fio de cobre 99,9% puro.
É uma pílula que é dada para animais, como cabras, ovelhas, cordeiros, veados, bezerros, camelos e alpacas, para suplementar a alimentação deles. A cápsula é feita de gelatina e, quando dissolve, solta as agulhas no organismo. Depois, elas se dissolvem também, liberando o cobre, que é essencial para uma boa nutrição desses animais. Eles precisam de cobre para ter uma melhor imunidade, crescimento e reprodução. Por exemplo, as ovelhas que não possuem cobre suficiente no organismo ficam com uma lã feia, desbotada. Cordeiros com deficiência de cobre podem ter problemas no sistema nervoso, levando a dificuldades de andar e ficar em pé. Então, as pílulas são importantes para esses animais, mas os humanos devem ficar longe delas. Aqui está um novo achado de outro internauta. Mesmo se você não souber o que é, pode tentar adivinhar, pois a resposta fará perfeito sentido. Esta pecinha metálica no degrau da escada está aí para facilitar a limpeza dos cantos. Agora temos aspiradores de pó, então não é mais difícil alcançar esses cantinhos, mas antigamente essa invenção fez um sucesso danado. Aqui está outra coisa divertida que um internauta postou. O que você acha que esta tabela de cores representa? É uma tabuada multiplicação. Veja só, o 1 é branco, o 2 é azul e o 3 é rosa. 4 é 2 vezes 2 e é representado por 2 barras azuis. 5 é outra cor, amarelo, mas o 6, que é formado por 2 vezes 3, consiste de 2 barras, uma azul para o 2 e uma rosa para o 3. Você deve achar que nada pode ser mais maluco que uma sereia esculpida em uma raia dissecada, mas esta coisinha aqui é uma forte concorrente. Você sabe o que é? É apenas um aquecedor reutilizável para mãos. Tem um disco metálico em seu interior. Ao ser pressionado, uma reação química começará a aquecer a bolsinha. Ok, o que você acha que é isto? Para falar a verdade, meu primeiro pensamento foi de que isto fosse uma portinha de gato. Você tem um palpite melhor? Isto é um raspador de botas, e era algo muito importante no século XIX. As estradas eram sujas demais, e a entrada da maioria das casas tinha um objeto desses para tirar a lama dos calçados antes de entrar nelas. Por falar nisso, foi a partir de um objeto assim que a expressão pé rapado surgiu. Quem era desprovido de dinheiro não tinha carroça ou cavalo, então acabava sujando os pés. Ok, tenho mais alguns objetos estranhos para mostrar. Este aqui, por exemplo, foi encontrado preso a um balcão de cozinha. Você já viu um desses em algum lugar? Pois é só um abridor de latas. Esta estrutura metálica foi encontrada por um internauta em um bairro residencial da França. O que você acha que é? Um francês comentou que tinha acabado de estacionar sua bicicleta lá. Sim, é um bicicletário. Esta é mais uma coisa estranha encontrada por usuários do Reddit. Meu palpite inicial foi de que era um reservatório ou filtro de água. Você nunca vai adivinhar do que se trata. Pronto? É um instrumento musical chamado gopichand, também chamado de ektará. É feito com um bambu e uma única corda, e é usado nas músicas tradicionais do sul da Ásia. Atualmente é usado nas músicas modernas em Bangladesh, Índia e Paquistão. O internauta encontrou um objeto metálico interessante nas matas do Uruguai. À primeira vista, ele pensou que era uma flecha. Eu também achei, mas esse objeto é um termômetro para carnes. Ele geralmente tem graus na parte de metal e um tubo de aquecimento no meio. Acho que alguém andou assando um churrasco ao ar livre nas terras uruguaias, hein?